Colegas vereadores, boa noite. 19 horas, damos início à nossa 16ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, correspondente a este dia 27 de maio de 2024. Vamos direto para a ordem do dia e, como primeiro item, a leitura da ata da 15ª sessão ordinária. Aos 20 dias do mês de maio do ano de 2024, às 19 horas, no plenário Valdir Foquesato, da Câmara de Vereadores, situado na Avenida Cônego Pérez, 140, Nova Prata, reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Cláudio Dilda, Clécio Zamin, Marcelo Barato, Gilmar Luiz Lovison, Jandir Haas, Roseli Wanda Pires Albuquerque, João Carlos Paim, Claudiomiro Koprovski, Gilmar Perusso e Dacir Pegoraro e Agenor Minosso. Sob a presidência do vereador Cláudio Dilda, foi aberta a sessão. De imediato passou-se aos trabalhos da ordem do dia. Em apreciação, a ata da 15ª sessão ordinária, em votação. Ata aprovada por unanimidade. Projetos de lei do Poder Executivo novos. Temos 2 projetos novos do Poder Executivo. Projeto de Lei número 82, 2024, amplia uma vaga no cargo público em provimento efetivo de psicólogo e dá outras providências, de acordo com a norma operacional básica de recursos humanos do Sistema Único de Assistência Social. É necessário que o CRAS tenha um psicólogo para o turno da manhã. Leitura do projeto. Projeto de Lei número 82, de 23 de maio de 2024. Amplia uma vaga no cargo público de provimento efetivo de psicólogo e dá outras providências. Artigo 1º. Fica ampliado no quadro de provimento efetivo estabelecido no artigo 8º da Lei número 3.760, de 20 de junho de 1997, e alterações posteriores, uma vaga para o cargo de psicólogo, com carga horária de 33 horas semanais, em regime estatutário, que passa a ser no total de 2 vagas. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e será regulamentada por decreto municipal naquilo que couber. Justificativa. Encaminha-se projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal ampliar uma vaga para o cargo de psicólogo 33 horas semanais, de acordo com a norma operacional básica de recursos humanos do Sistema Único de Assistência Social e as orientações técnicas do CRAS, bem como a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. O CRAS precisa estar adequadamente equipado com uma equipe técnica completa para assegurar o pleno atendimento aos usuários. Atualmente, a equipe técnica do CRAS descrita é composta por 2 assistentes sociais, cada uma com uma carga horária de 22 horas semanais. Um assistente social no turno da manhã, uma assistente social no turno da tarde, uma psicóloga no turno da tarde com uma carga horária de 22 horas semanais. Observa-se a ausência de um psicólogo no turno da manhã, para que a equipe esteja completa e possa oferecer um atendimento integral e de qualidade. Conforme exigido pelas normas mencionadas, é necessário suprir essa lacuna. Justificativas para as necessidades de um psicólogo no turno da manhã, conformidade com a NOB-RH SUAS. A NOB-RH SUAS estabelece que o CRAS deve contar com uma equipe técnica mínima composta por assistentes sociais e psicólogos para garantir a qualidade e a integralidade dos serviços ofertados.
Orientações técnicas do CRAS. As orientações técnicas do CRAS recomendam a presença de psicólogos em ambos os turnos para assegurar a continuidade e a integralidade dos atendimentos psicológicos aos usuários do serviço. Tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. A tipificação nacional dos serviços socioassistenciais define que os serviços ofertados pelo CRAS devem ser realizados por uma equipe multidisciplinar completa, garantindo que os usuários recebam o suporte necessário de diferentes profissionais qualificados. Qualidade e continuidade do atendimento. A presença de um psicólogo no turno da manhã é fundamental para atender a demanda de usuários que necessitam de acompanhamento psicológico, oferecendo suporte emocional e psicológico adequado, evitando descontinuidade no atendimento. Portanto, para assegurar que o CRAS atenda plenamente às necessidades dos usuários e esteja em conformidade com as normas estabelecidas, é imperativo contratar um psicólogo para o turno da manhã. Essa ação garantirá que a equipe técnica do CRAS esteja completa e apta a oferecer um atendimento integral, contínuo e de qualidade a todos os usuários do serviço. Logo, uma vez prestados os devidos esclarecimentos, solicitamos, em caráter de urgência, seja aprovado o presente pedido, na oportunidade em que nos colocamos à disposição para o que julgarem necessário. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Prata, em 23 de maio de 2024, Alcione Graciotin, Prefeito Municipal. Projeto de lei em apreciação. Não havendo, em votação. Projeto de lei aprovado por 9 votos favoráveis e 1 contrário. Portanto, projeto de lei aprovado. Projeto de lei 83/2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no orçamento vigente por auxílio convênio a ser recebido do Estado e da outras providências. Para a Secretaria da Saúde no valor de R$100 mil, visando repasse para o hospital recebido do Estado para enfrentamento da enchente 2024. Leitura do projeto. Artigo 1º. Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no orçamento vigente por auxílio convênio a recebido do Estado no valor de R$100 mil, dando a seguinte redação. Secretaria Municipal de Saúde, verbas vinculadas ao Estado, apoio à rede hospitalar, subvenções sociais, R$100 mil. Recurso 4230, apoio à rede hospitalar, transferências fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do governo estadual, total R$100 mil. Artigo 2º. Servirá de base para o crédito suplementar previsto nesta lei, valor recebido do Estado através da Portaria CES 301/2024, enfrentamento de enchentes 2024. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e será regulamentada por decreto municipal naquilo que couber. Justificativa. Remete-se a esta colenda à Casa Legislativa projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente por auxílio convênio com repasse para o hospital no valor de R$100 mil, recebido do Estado através da Portaria CES 301/24, enfrentamento de enchentes 2024. Assim, uma vez apresentada esta justificativa, solicitamos a aprovação do presente projeto na oportunidade em que nos colocamos à disposição para o que julgarem necessário. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Prata, em 24 de maio de 2024, Alcione Graciotin, Prefeito Municipal. Projeto de lei em apreciação. Em votação. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Passamos agora para
Expedientes do Poder Legislativo, comissões. Projeto de lei número 8/2024, do vereador Cláudio Dilda, que institui em caráter obrigatório o programa Caligrafia na Escola e dá outras providências. Este projeto já foi lido integralmente na sessão anterior. Fica à disposição dos colegas vereadores para apreciação. Em votação. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Pedido de indicação número 22/2024 de todos os vereadores, denomina estrada que liga Nova Prata a Protásio Alves de Estrada Intermunicipal Nelson Luiz Salvador. Eu vou pedir baixa esse projeto, esse pedido de informação, hein? Indicação. Baixa concedida. Expedientes do Poder Legislativo novos. Projeto de lei número 11/2024, do vereador Cláudio Dilda, que dispõe sobre a publicidade de informações relacionada às emendas parlamentares impositivas que destinam recursos a entidades e instituições do município de Nova Prata. Leitura do projeto. Projeto de lei número 11/2024 dispõe sobre a publicidade de informações relacionadas às emendas parlamentares impositivas que destinam recursos às entidades e instituições do município de Nova Prata. Artigo 1º. O Poder Executivo fica obrigado a disponibilizar semestralmente no site da Prefeitura de Nova Prata e no portal da Transparência informações relacionadas às emendas parlamentares impositivas que destinam recursos ao município e à instituição e às entidades devidamente habilitadas. Parágrafo único. Sobre cada emenda parlamentar impositiva deve ser informado no mínimo: 1. Autor. A. Senador. B. Deputado ou deputada. C. Vereador ou vereador. Segundo, valor total. Terceiro, data do recebimento do recurso. Quarto, destinação dos recursos e respectivos valores. A. Instituição. B. Entidade. C. Outro. Qual? Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Nova Prata, 22 de maio de 2024. Justificativa. O presente projeto de lei tem como objetivo garantir o cumprimento pleno do princípio de transparência e da responsabilidade do Poder Público Municipal em relação à execução orçamentária, neste caso, objetivamente em relação às emendas parlamentares recebidas. As emendas parlamentares constituídas de recursos extra-orçamentários do Poder Executivo podem constituir até significativamente na execução de obras, programas e projetos municipais, em relação às quais é imprescindível a transparência, oportunizando o conhecimento por parte dos cidadãos, além, evidentemente, de não obstaculizar a ação da fiscalizadora do Poder Legislativo. Além da previsão contida no inciso 33º do artigo 5º, no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37, no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal de 1988, a Lei Federal número 12.527 de 2011, a Lei do Acesso à Informação, que seu artigo 6º, inciso 1, diz que cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação.
O projeto legislativo constitucionalizado compreende matéria que trata do direito dos cidadãos à informação, devendo nos remeter ao princípio constitucional da publicidade, consagrado no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Deste princípio resulta o dever da administração pública divulgar seus atos para conhecimento e controle da população e demais órgãos. Por essa razão, e mais considerando a excepcionalidade social que justifica a sua proposição, afigura-se em perfeita harmonia com o texto constitucional. Reforçaremos por dever de ofício que, apesar de se admitir entendimento em sentido contrário à legalidade deste PL, fica demonstrada considerando que ao Poder Legislativo é lícito deliberar e aprovar medidas cuja implementação dependerá de regulamentação pelo Poder Executivo. Entendemos que não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora possa criar despesas para a administração pública, não trata de sua estrutura ou da sua atribuição, ou dos seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos. Desta forma, verifica-se que não haverá gastos extras com tais procedimentos, cabendo aos responsáveis tão somente proceder à sua divulgação, como forma de transparência aos munícipes. O Poder Legislativo Municipal tem o direito e o dever de fiscalizar o recebimento e emprego dos recursos e o presente projeto de lei não interfere em aspectos de gestão. Também não fere a tripartição das funções do poder, considerando que traça contornos mínimos para acesso à informação, extensivo à aplicação das emendas parlamentares recebidas pelo município de Nova Prata, de origem federal, estadual ou municipal. Nova Prata, 22 de maio de 2024, Saúde, Paz, Solidariedade, Empatia e Justiça Social, 100 anos de emancipação política de Nova Prata, Cláudio Dilda, vereador. Tem um pedido de... Não, era antes. Era antes. Não, pode. Não tem problema. Reclamar na hora. Não, senhor, tudo certo. Tá bom. Projeto de lei baixado para as comissões. Pedido de indicação do vereador Clécio Zamin, que dispõe sobre placa de identificação no acesso à comunidade de São Roque. Leitura do pedido de indicação. Pedido de indicação número 25/2024. Clécio Zamin, vereador pela bancada do União Brasil, requer, após ouvido em plenário, seja encaminhado ao setor competente da Prefeitura Municipal o seguinte pedido de indicação. Seja providenciada uma placa identificando a comunidade de São Roque no travessão São Roque, nas proximidades da residência de Vasco Benato, Santa Terezinha, sentido São Roque. Maiores explicações serão dadas pelo autor da apreciação do expediente. Conta com o apoio de todos os colegas na sua aprovação e do Poder Executivo para atendimento da sua proposta. Nova Prata, 23 de maio de 2024, vereador Clécio Zamin, União Brasil. Com a palavra, vereador Clécio Zamin. Boa noite, presidente. Colegas vereadores, vereadora, servidores da casa, plateia nos assiste. Tem um pedido aqui, como está escrito no pedido de indicação aí, que como a 15 de novembro está interditada, então a maioria está acessando por esta via aqui de Santa Terezinha, pelo travessão de São Roque aí. E ali, na altura do Vasco Benato, onde tem a curva bem fechada ali, bastante gente está seguindo reto. Aí descem ali para baixo, ali onde moram os toninhos, peruço ali, e está criando um grande problema aí, porque depois não consegue nem mais subir de volta. Porque ali é uma descida, né, e é de estrada de chão. Então, uma placa de identificação aí, indicando à esquerda, sentido São Roque, seria muito importante. Até porque as estradas estão numa situação, né, precárias. E ali, no momento que desceu ali, estão ficando todos ali, estão tendo uma dificuldade enorme para retornar. Então, seria importante e de urgência essa placa aí, uma placa simples, simplesmente indicando o sentido São Roque.
Em apreciação, senhores vereadores, em votação. Aprovado por todos os vereadores. Emendas impositivas 2024. Número 15, do vereador Agenor Minosso, que altera beneficiário e objetivo. Leitura da emenda impositiva. Emendas impositivas 2024, número 15, do vereador Agenor Minosso, altera beneficiário e objetivo que passa a ser para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Recanto da Alegria, visando a aquisição de material de construção para substituição de piso. Em apreciação, em votação, a emenda número 15, do vereador Agenor Minosso. Não tem valor. Só fala da emenda. Aprovado por todos os vereadores. Emenda impositiva 2024, número 37, do vereador Cláudio Dilda, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Caetano Polezelo. Leitura da emenda impositiva. Emendas impositivas 2024, número 37, do vereador Cláudio Dilda, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Caetano Polezelo, altera o objetivo que passa a ser a aquisição de equipamentos de informática, impressora colorida para a sala de atendimento educacional especializado. Em apreciação dos senhores vereadores, em votação. Aprovada por todos os vereadores. Emenda impositiva, emendas impositivas 129, 130, 133 e 135, do vereador Idacir Pegoraro, que altera beneficiário e objetivo. Leitura das emendas impositivas. Emendas impositivas 2024, número 129, 130, 133 e 135, do vereador Idacir Pegoraro, altera beneficiário e objetivo que passam todas a ser para a Secretaria Municipal de Saúde, visando o pagamento de cirurgias, exames e consultas. Em apreciação, em votação. Aprovado por todos os vereadores. E assim está concluída a ordem deste dia 27, 16ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores. Temos algumas comunicações. Ofício 2110-2024, do Gabinete da Presidência da República, Brasília, 21 de maio de 2024. Solicito ao secretário a sua leitura. Presidência da República, Gabinete Pessoal do Presidente da República, Gabinete Adjunto de Gestão Interna, Diretoria de Gestão Interna, ofício número 2110-2024, DG, GAGE, GPPR, Brasília, 21 de maio de 2024. A senhora Paula Teles de Souza, assessora da Câmara de Vereadores de Nova Prata, Avenida Cônego Pérez, 140, Secretaria da Câmara Municipal.
Assunto: apoio à anistia das parcelas da dívida pública RS. Senhora assessora, acusamos o recebimento do correio eletrônico protocolado em 21 de maio de 2024, remetido ao senhor presidente da República, ao qual anexa a moção número 04/2024 do vereador Cláudio Dilda, presidente daquela Casa de Leis, e demais signatários, manifestando apoio à anistia das parcelas da dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul com a União, conforme exposto no expediente. Pela natureza do assunto, informamos que os referidos documentos foram encaminhados à Secretaria Extraordinária da Presidência da República para o apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul e à Casa Civil da Presidência da República, por meio de ofício circular número 440/2024, bem como à Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República e aos Ministérios da Integração e do Desenvolvimento Regional e da Fazenda, por intermédio do ofício circular número 439/2024. Nesse sentido, caso haja interesse em acompanhar seu expediente, poderá contatar diretamente os órgãos indicados conforme segue. Então, temos os endereços aqui do Ministério da Fazenda, explanado dos ministérios, né? E o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional de Brasília. É isso. Esta é a resposta à moção que todos os vereadores encaminhamos na semana passada. Quem responde é Gabinete Pessoal do Presidente da República, Diretoria de Gestão Interna. Fica à disposição, então, para aqueles que desejarem ler com detalhes. Alguma... Sim. Provavelmente todos os vereadores recebem por e-mail da Câmara dos Deputados a execução orçamentária, orçamento fiscal e seguridade social, recursos do orçamento da União pagos aos municípios. Então, tudo o que do governo federal vem para Nova Prata tem um relatório mensal. Eu vou pedir para a secretaria que coloque no nosso mural para que quem tiver interesse possa tomar conhecimento. É interessante porque, cotejando-se isto com o relatório mensal que o Executivo faz, podem-se ter esclarecimentos melhores. Ofício número 128/2024, de 24 de maio de 2024, responde ao pedido de indicação do vereador Paim. Então, temos aqui a resposta ao seu pedido de indicação. A secretária fará chegar às suas mãos. Concluímos assim, então, os expedientes da reunião de hoje. Temos inscritos já para o uso da tribuna, que iniciará com a vereadora Roseli Albuquerque. Boa noite, presidente, colega vereadores, plateia que nos assiste aqui e quem está nos assistindo online. Bom, eu venho a essa tribuna
falar sobre... Primeiramente, eu quero convidar os colegas, eu vou conversar sobre os pedidos que eu tive nesta semana passada e que acredito que os colegas aqui também tiveram, né, Gilmar? Tu que tem empresa também, a respeito das nossas estradas. Sobre a RS 437, esta aqui de Vila Flores a Antônio Prado, me deu um branco. Na semana passada, eu fiz uma viagem. Eu faço toda semana para Farroupilha, tenho empresa, levo os lojistas a fazer compra. E eu vi a dificuldade que é para nos deslocarmos daqui até Farroupilha. Eu fui por Protásio Alves. Pessoal, é muito triste. Nós fomos de van, fomos eu e a minha irmã e mais as clientes, saímos 3 horas da manhã e retornamos às 20 horas da noite a Nova Prata, coisa que nós saíamos daqui às 6 horas da manhã e 17, 18 horas nós estávamos aqui em Nova Prata. Fora o perigo que estão essas estradas. E lá, eu conversei com muitos colegas, empresários, que fazem esse trajeto e que me pediram para nós, vereadores aqui desta casa, e não só de Nova Prata, para fazer uma moção de apoio para que o Estado dê uma atenção especial para essa estrada de Vila Flores a Antônio Prado. Pois nós sabemos, eu falei com o prefeito Evandro de Vila Flores, o qual clamou, ele está... No começo era ele que estava colocando as máquinas ali e o material. Na última semana, ele conseguiu, com o governo do Estado, britas para colocar nessa estrada. Mas a gente sabe que é uma estrada estreita e precisamos de alargar. Conversando com ele, ele pediu, precisa ser alargada essa estrada. Empresários que fazem esse trajeto estão sentindo a dificuldade. E a gente sabe que tudo que vem aqui para a nossa região, é a maioria dos produtos que vêm para os nossos supermercados, que nos atendem, vem por essa estrada. Então, que nós façamos uma moção de apoio, nós aqui da Câmara de Vereadores, junto ao governo, para que alargue essa estrada. E pavimente. Não dá 10 quilômetros. E daí eu gostaria, a secretária, que já pedisse, e eu tenho certeza que vocês, meus colegas, estarão de acordo disso, que é importante. E também vamos conversar, presidente, com as câmaras vizinhas dos nossos municípios aqui, por favor, e que façam também essa moção de apoio, para que seja feito esse trabalho. Também pensando, a gente sabe, tem a ponte ali de Cotiporã, que é Bento, que também é importante para nós. Nós poderíamos fazer uma proposição que se fosse feito um projeto de cooperação das prefeituras, para nós ajudar que arrume esta ponte. Nós precisamos desses 2 trajetos. Um pouco cada prefeitura, eu acho que nós vamos conseguir arrumar esta estrada também. Eu acho muito importante aqui para o nosso município, e a gente sabe a dificuldade, principalmente pela saúde. Também não vou deixar de falar, conforme na semana anterior, eu conversei aqui, colegas, que eu estava conversando com os prefeitos aqui da região, com o administrador do nosso hospital, com a coordenadora do hospital, coordenadora da nossa região aqui, coordenadora de saúde, a Pati, a respeito da oncologia
para ser feito aqui no nosso município. Se nós não formos atrás, se nós não pedirmos e não insistirmos, nós nunca vamos conseguir que seja aqui em Nova Prata. Mas eu tenho uma notícia boa para os pacientes que estão esperando esse serviço de quimioterapia e para os seus familiares que estão preocupados. Na última sexta-feira, novamente em reunião com a coordenadora Pati, então ela me passou que a nossa referência é o Hospital Tacchini. E o Hospital Tacchini não está mostrando nenhum interesse em fazer convênio aqui com a nossa oncologia. Coisa que me entristece muito. Porque eles fizeram convênio com a TACMED pós esse sinistro. Se tem possibilidade do nosso hospital atender Unimed, TACMED, particular, por que não o SUS? Eu gostaria muito que os administradores do Hospital Tacchini pensassem neste momento nas pessoas que estão precisando desse tratamento. E como eu falei, eu conto com vocês, colegas. Nós não precisamos iludir ninguém de que vamos conseguir aqui. Mas se nós não tentar, nós nunca vamos conseguir. Nós não podemos desistir de buscar este procedimento aqui em nosso hospital. E também deixar, então, o recado, passar a informação que a coordenadora me passou, que esta semana, até quarta-feira, vai ser definido, então, onde o hospital, eles vão ter que dar uma posição, onde vai ser feito esse tratamento. Se vai ser aqui na nossa região de Nova Prata, ou vai ser Passo Fundo. Já me deram uma certeza disso. E na próxima semana, tomara que mudassem de ideia e que escolhessem o nosso hospital, a nossa oncologia aqui, para estarmos fazendo esse tratamento até que a estrada nossa não seja liberada. Também eu quero aqui, falando em saúde, eu quero agradecer ao deputado Danley e anunciar que hoje teve o pagamento de uma emenda de relator de R$200 mil, o qual nós pedimos para estar trocando o raio-x do Hospital Vereador Jandir. O raio-x é aquele antigo que a gente tem ali embaixo na sala de entrada, aquele que todo mundo conhece, que a gente coloca que eles colocam uma placa lá e dão uma batida. Então, o dinheiro está já disponível para o hospital. Essa semana vamos lá conversar, então, com o administrador Marcos, porque eu penso que o nosso trabalho, além de cuidar de nossa cidade, principalmente, é cuidar das pessoas. Cuidar dos procedimentos de saúde. Cuidar da saúde das pessoas. Pelo menos, este é o meu pensamento. Desde que eleita eu fui. Buscar, tentar, e com certeza, tentei muito. E só não consegui a oncologia ainda que eu tentei para o nosso hospital. O resto, tudo que eu tentei, tudo que tentamos, né, vereador Jandir, juntos, eu tenho o prazer de dizer que eu consegui realizar. E vou conseguir fazer muito mais, se Deus quiser. Muito obrigada e boa noite. Informação. Raio-X local está com problema? Não. Não. É só por questão de melhorar o atendimento, melhorar as imagens. Tá bem, obrigado. Fará uso da tribuna o vereador Marcelo Barato. Boa noite, mesa diretora, boa noite, nobres colegas, boa noite a quem nos dá o privilégio aqui de nos acompanhar, né? Então fica aí a nossa gratidão a vocês aí, né?
pelo acompanhamento e, obviamente, a quem nos assiste de casa, através das mídias, né, sociais, enfim. Bom, falou bem aí, vereador, a questão de cuidar de pessoas. Isso é muito importante, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento no nosso estado delicado, muito delicado, algo que não se esperava em várias cidades e que está se vendo a dificuldade de cuidar de pessoas. E, obviamente, que Nova Prata não é diferente. Embora a gente não tenha sofrido tanto com as enxurradas, com as chuvas, enfim, mas é óbvio que nós temos, sim, pessoas que necessitam de cuidados. Então, aqui eu quero dar uma notícia, infelizmente, triste em primeira mão. Hoje foi encontrado o corpo de um rapaz, de um jovem, num determinado terreno baldio, onde havia um resto de construção antiga. Claro que foi levado para a perícia para verificar se foi, né, pelo fato de frio, enfim, né, morte natural ou coisa parecida. Mas até onde eu sei, até o pouco que eu tenho conhecimento, este jovem já estava aguardando por algum atendimento aí da assistência social. Então, quando eu fui contra aqui na votação do psicólogo, votei contra o projeto do psicólogo, porque eu acho que, além disso, além do profissional, nós temos ainda um grande problema em Nova Prata, e isso não sou só eu que falo, são as pessoas, os cidadãos de Nova Prata, que nós temos que, primeiramente, antes de contratar novos técnicos, principalmente na área social, nós temos que preparar muito bem as pessoas que lá estão, para saber atender as necessidades e de que forma atenderem as pessoas que solicitam auxílio. Eu acho que isso é o principal. Você tem que saber recepcionar as pessoas, saber a forma de dar atendimento para essas pessoas. Isso é fundamental para que, primeiramente, a pessoa se sinta bem. A pessoa que necessita de auxílio de uma assistência social do município, ela não vai chegar até lá porque ela está indo sem precisão. Ela tem a necessidade. Então, obviamente, que é o último recurso, muitas vezes, que a pessoa tem para ir. E aí ela vai até o local para buscar essa assistência. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que nós temos aí, né, hoje a gente sabe que o seu Inácio está à frente da assistência social, né, abraçou essa responsabilidade há pouco tempo. Acredito que nem é a área dele, mas enfim, né, sabemos que foi a forma que o governo encontrou para substituir em questão do ex-secretário concorrer, né, ao pleito eleitoral, enfim. Mas o que se observa é que ainda em alguns setores do nosso município falta o quê? Falta o tato para se lidar com pessoas. E isso é fundamental. Acho que o senhor, pastor Paim, até concorda comigo. É fundamental o tato, saber lidar com pessoas. Eu acho que isso, você tem que saber lidar com pessoas. Quem não sabe lidar com pessoas, muitas vezes não tem que estar em cargo público. Se não sabe como tratar, como recepcionar, não tem que estar em cargo público. Estou falando aqui específico nessas questões, por quê? Porque eu coloco da seguinte questão: será que a gente, se tivesse havido um pouquinho mais de preocupação com este jovem, será que hoje a história dele não seria diferente? E eu fico me perguntando, pastor, será que a história hoje não seria diferente? Eu acho que nós não podemos esperar toda uma burocracia acontecer, porque nós temos uma determinada burocracia, a gente sabe, né, que tanto a União quanto o Estado e o município nem se fala, tem uma burocracia extrema para resolver algumas situações, mas nós temos situações emergenciais no nosso município que não tem como se aguardar. A gente sabe muito bem que nós temos pessoas aí precisando de auxílio, é a mesma coisa que essas doações todas que chegaram, enfim,
Tinha muitas pessoas aí que fizeram as doações indignadas, por quê? Porque antes a pessoa tem que passar por um cadastro e tal, todo aquele regulamento para depois avaliar se ela realmente precisa da doação. É que é um pouco complicado, né? É um pouquinho complicado. Eu acho que nós estamos vivendo um momento onde a burocratização, essa parte da burocracia, ela tem que ser deixada de lado. Pode haver, sim, algumas avaliações? Sim, eu acho que deve ser. Deve ter essas avaliações. Mas nós não podemos se pegar a burocracia, porque lá na linha A do parágrafo único diz isso aqui, ó. Então, eu acho que nós temos que ser um pouquinho mais coração, um pouquinho mais coração, e menos ficar retido muito a questão de legislação. Tem situações que a legislação, se a gente for pela legislação, muitas pessoas aí não vão ser auxiliadas no que precisam. Então, essa é mais um desabafo, né, de algumas situações que a gente vem acompanhando há anos, não é de agora, né? Perdão, não é de agora, são situações que vêm de alguns anos. Tá? Essa falta de atenção, essa falta de preocupação com, muitas vezes, a própria nossa população, de dar essa assistência e poder fazer um acompanhamento das pessoas. Então, eu simplesmente acho que está faltando, sim, um pouquinho mais de empatia, um pouquinho mais de conversação, para que a gente possa resolver as coisas de forma mais tranquilas, né? E que as pessoas não se sintam mendigando por aí. Essa é a palavra que dá para se usar. Ninguém está mendigando, né? Algumas pessoas, por algum determinado período, por passar por uma situação não desejada, precisa de um auxílio. E aí ela não pode ficar esperando a contento de uma legislação que tem que aguardar para ser analisada e aprovada. Eu acho que tem muitas coisas aí que nós temos que, não digo que temos que ser, não somos e jamais seremos ilegais, mas tem algumas coisas que não podem ser levadas ao pé da letra, porque do contrário nada funciona. Temos aí alguns exemplos na parte ambiental também que está sendo muito burocrático e que vem, né, simplesmente dificultando melhorias em algumas situações, né? E essa semana, mestre Cláudio, presidente, novamente eu tive que dar explicações referente àquele nosso projeto aprovado aqui, e vou repetir aqui novamente, né? Aquele projeto referente às podas, né? As podas das plantas aí da Borges de Medeiros e da Presidente Vargas, que ninguém, não tem nada tombado que não possa ser modificado, melhorado. Então, é muito fácil, quando tem algo para fazer, dizer, não, nós não podemos fazer porque lá na Câmara de Vereadores foi aprovada a lei tal que fala que não pode. Isso é mentira, meu povo, é mentira, é falta de vontade, é falta de querer fazer. Simplesmente isso que está acontecendo. Falta de atitude, né? Nós estamos vendo aí que, em algumas situações, já o poste está mijando no cachorro, né? Está havendo um contrário aí das situações. Para o bom entendedor, essas palavras, elas chegam sem problema nenhum. Então, eu acho que está na hora de se dar um basta em algumas coisas e começar a fazer as coisas funcionarem. Porque é muito simples se aproveitar agora também situações indesejadas pelos intempéries, enfim, e começar a abrir aí abrir a porteira da fazenda e a boiada começar a passar. Então, vamos ficar atentos aí, porque as coisas vão começar a vir de formas diferentes para essa casa. Um grande abraço a todos, uma ótima semana e que todos tenham, logo que for possível, o sol aí novamente, para que a gente possa ver a nossa alma, pelo menos, se aquecer. Um grande abraço a todos. Fará uso da tribuna o vereador Claudio Miro Koprowski. Boa noite à mesa diretora, colegas vereadores, vereadora.
quem está nos assistindo, quem está online, os servidores da casa. Esse ofício que nós recebemos aí direto do presidente da República, aí, né? É uma resposta que veio, lógico, mas é uma resposta que não acrescenta em nada, porque, na verdade, a anistia que foi votado na Câmara dos Deputados, infelizmente, foi por água abaixo, né? 226 votos não e 215 sim. Né? Então, foi diferença pequena, e o que eu quero dizer com isso, que essa diferença pequena, é que nós tivemos 7 deputados gaúchos que podiam ter votado sim a favor do nosso povo e votaram contra. Então, isso aí é indignante. Tá? É repudiante essa situação aí. Deputados gaúchos votando contra o próprio povo. E com certeza esses deputados receberam voto dessas pessoas que estão hoje desamparadas, abandonadas, que perderam muita coisa. Né? Então, se fosse ter esses 7 deputados votado a favor, tinha virado essa votação e o sim tinha ganhado e a anistia ia acontecer. Claro que ia para o Senado, mas as forças e a pressão ela ia aumentar sobre o Senado e nós iríamos conseguir. Tá? Então, é isso que a população precisa medir, verificar e ver em quem vai votar nas próximas eleições. Porque tem pessoas que estão lá muitas vezes para enganar o povo, e aqui está claro isso. Tá? E até eu faço questão de anunciar o nome desses deputados, porque isso está claro, é só pesquisar nas redes sociais que está claro. Tá? Então, se tem alguém que não pesquisou e não sabe, eu vou dizer, e vou dizer a sigla também que essas pessoas fazem parte. Independente se a sigla, porque eu tenho certeza que essas pessoas que votaram contra esse deputado dessa sigla, nós temos pessoas aqui, por exemplo, na nossa região Nova Prata, que são dessas siglas que eu tenho certeza que elas não pensam dessa forma, e são pessoas honestas e trabalhadoras, pessoas de respeito. Mas aqui, infelizmente, nós tivemos aqui o Afonso Mota, do PDT, votou contra a anistia. Bom Gás, do PT, votou contra a anistia. Denise Pessoa, do PT, votou contra a anistia. Lindenmayer, do PT, votou contra a anistia. Marcão, do PT, votou contra a anistia. Maria do Rosário, do PT, votou contra a anistia. Reginete Bispo, do PT, votou contra a anistia. Essa anistia de 3 anos que o Rio Grande do Sul não ia pagar a dívida e também ela não ia para o final da dívida como vai agora. Nós vamos ficar 3 anos sem pagar, mas quando vai chegar ali, ela vai ser colocado esse valor para nós pagarmos no decorrer. Então, era um passo importante, se o Rio Grande do Sul tivesse conseguido essa anistia, é um passo importante, inclusive, para demais estados, porque a gente sabe que a natureza é incontrolável, aconteceu hoje no Rio Grande do Sul e poderá acontecer em outros lugares, tá? Infelizmente. Então, termos representantes do povo que trabalham contra o povo, cara, gente, é indignante, e eu quero deixar aqui o meu repúdio pessoal contra essas pessoas, contra esses deputados, porque o povo gaúcho não merece ter representantes desse nível, nós não merecemos. E como disse, pode ter certeza que muitas pessoas que hoje estão desamparadas, estão sem casa, perderam tudo, votaram nessas pessoas, infelizmente. Vereador Osili, sobre a questão das estradas ali, como eu trabalho bastante ali por Veranópolis, então eu acompanho de perto, inclusive ali a ponte de Cotiporã, a CIV de Veranópolis, que é uma entidade que ela é igual à SIC de Nova Prata, né? Então, também é organizada, como a SIC é organizada, lá também o pessoal é muito organizado, várias reuniões foram feitas, inclusive tem PIX que está sendo depositado valores, né? Pessoas... empresas estão ajudando bastante também nesse sentido. Vários ofícios estão sendo encaminhados para deputados, senadores, enfim, para com que venha recursos. E a expectativa é de entre 60 a 90 dias estar concluída essa ponte. Inclusive uma ponte de ferro
que quem está fazendo o projeto dessa ponte é o mesmo que fez em Nova Roma do Sul. Tá? Então, acredito que no prazo, a estimativa é de 60 a 90 dias para estar concluída essa ponte de ferro aí. Uma estimativa também de mais de 3 milhões de reais para a conclusão dela. E a estrada ali que vai de Vila Flores, Antônio Prado, Caxias do Sul, é uma estrada que realmente no início ela estava muito desgastada. Hoje o Estado abraçou, está mandando máquinas diretos, patrolas, enfim, britagem. Claro que infelizmente o tempo não colabora nem um pouco, né? Caminhões vão passando, o tempo não colabora, não tem como firmar. Como também aqui no nosso município, né? O secretário esteve aqui na última quarta-feira dando algumas explicações de algumas frentes que eles estão fazendo, né? Ligações de estradas que foram interrompidas com pontes, mas o tempo, infelizmente, também não permite com que o trabalho ande com uma rapidez que a população realmente espera, né? Estradas que foram recuperadas com essa chuva que dá, caminhões pesados passam, carros pesados acaba virando borrachões também. Mas eu acompanho, e vários vereadores estão acompanhando o trabalho da prefeitura, o trabalho do secretário, e vou dizer a minha opinião pessoal, assim, tá contento. O secretário muito dedicado, muito prestativo, e está nos atendendo às reivindicações do povo e nossa também dos vereadores, pelo menos as minhas e eu acho que dos colegas também. Então, se percebe realmente que o secretário Ferrari está arregaçando as mangas juntamente com a sua equipe, fazendo um bom trabalho em nosso município, nesse sentido aí. Se sabe das dificuldades que se tem, né, pela questão do tempo, né, mas várias frentes estão sendo trabalhadas e resolvendo alguns problemas nesse sentido. Desejo a todos uma ótima semana. Fará uso da tribuna o vereador Gilmar Perusso. Senhor presidente, demais vereadores, servidores da casa, pessoas que nos acompanham. Também sobre o tema da questão das estradas da região da Serra. Quero dizer que estarei participando amanhã de uma reunião onde estará presente o vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, o secretário de Logística e Transportes do Estado, Jovir Costela, o diretor-geral do DAER, Luciano Faustino, também o deputado Carlos Búrigo, e eu estarei participando na condição de presidente do Parlamento Regional da Serra Gaúcha. A pauta dessa reunião é exatamente alternativas para o transporte rodoviário na Serra Gaúcha devido à situação de interdição por tempo indeterminado da BR-470, que todos nós sabemos é a principal via de escoamento da nossa região. Naturalmente que entre essas pautas está a ponte que liga Cotiporã a Bento Gonçalves, em que, juntamente com a MESNE também, e outras entidades que estarão participando desta reunião com o vice-governador, secretário de Transportes e o diretor do DAER, já que esta é uma rodovia estadual. Se eu não me engano, é a RS 431, onde se buscará, então, encaminhamentos tanto para a questão da ponte que liga Cotiporã a Bento Gonçalves, que seria o caminho mais viável, me parece, para quem está aqui deste lado,
e também desta ligação que trata do outro lado aqui, quem vai, para Antônio Prado, que são as ligações que no momento se apresentam, mas Antônio Prado com muitas dificuldades e Cotiporã bloqueado em função de não ter a ponte. Então, eu espero sinceramente que a gente possa ter algum encaminhamento aí prático para essas questões aí que envolvem as rodovias. A gente sabe que muitas empresas, muitas pessoas do comércio, muitas questões ligadas aos hospitais, à saúde, até mesmo a questão de estudantes, ficam praticamente, se não inviabilizadas, mas muito dificultadas. Também dizer que eu estava olhando para esse ofício que nós recebemos de Brasília, e que eu não vou repetir aqui o que o vereador Claudio Miro já colocou, sobre a votação que teve em relação à suspensão da dívida. Quando, de fato, nós sabemos que a bancada gaúcha, em sua grande maioria, votou favorável a essa anistia. Porém, me parece que seria importante, sim, que a própria bancada gaúcha fizesse uma mobilização novamente para procurar alguma outra alternativa para ajudar o Estado do Rio Grande do Sul. Claro que agora suspende a dívida, mas daqui a 36 meses nós vamos ser cobrados pela dívida, e aí vai existir o pagamento do prazo suspenso e mais a parcela normal da dívida. Né? Então, quer dizer, se já está difícil pagar hoje, imagina a carga que vai ter depois. E aí eu estava fazendo uma comparação aqui com os colegas vereadores, que a recuperação da Serra das Antas, da rodovia, estaria estimada em 500 milhões de reais, em R$500 milhão. E aí me vinha à cabeça que um dos estádios da Copa, que praticamente não é utilizado, foi destinado R$1 bilhão. Será que é mais importante um estádio da Copa que está lá criando mato? Ou é importante recuperar uma via que é vital para o Estado do Rio Grande do Sul? Então é esse tipo de situação que se torna incompreensível. E nós poderíamos referir aqui tantas outras comparações possíveis. Então, presidente, eu até me surpreendo aqui pela breve e rápida resposta que nós tivemos, mas eu, inclusive, amanhã, nessa reunião, vou fazer essa ponderação se não existe alguma outra maneira, já que não foi possível anistiar. É possível que o governo federal destine recursos na maior. Então, são situações aí que eu venho aqui dizer que, se quiser ter a vontade política dos governos recuperarem o Estado do Rio Grande do Sul, é possível recuperar. Agora, a gente sabe o quanto é importante quando a comunidade se une, mas também é triste ter que ver a população ter que fazer a ponte. Com todos os impostos que a gente paga,
ainda nós temos que fazer a ponte. Nós que eu digo entidades, população em geral. Ora, quem tem que botar dinheiro para fazer a ponte são os governos responsáveis por aquela rodovia. Não tem dúvida disso. Quem é responsável por recuperar a BR-470 das Antas é a União, o governo federal. Quem é responsável por fazer a ponte de Cotiporã é o governo do Estado. Nós já pagamos por isso. Ou será que daí o contribuinte, o empresário, o comerciante, etc. e tal, tem que ir lá e puxar dinheiro para fazer a ponte? Não está errado isso? Eu acho que não está certo. Então, são todas essas questões que eu quero ter a oportunidade amanhã de colocar. Porque é fácil de jogar nas costas e no lombo do cidadão e da cidadã. Vamos nos unir, vamos fazer a ponte. É louvável essa união da população. É elogiável. Mas quem tem responsabilidade de reconstruir rodovias, reconstruir pontes, fazer casas de moradia para quem perdeu as casas, são os governos. E olha, este ano, até agora, o governo federal arrecadou de impostos quase R$1 trilhão. Então, eu acho que é preciso a gente ir pontuando isso, porque tem coisas que não dá para concordar. Com relação ao que o vereador Claudio Miro também falou aqui, desses enfrentamentos que foram feitos aqui a partir das tragédias que houveram, eu acho que Nova Prata aqui, através da Secretaria de Obras, através da Secretaria de Educação, de Agricultura, na medida do que foi possível, fizeram um bom enfrentamento das questões dos danos que foram causados. Até porque são 30 dias de que não para de chover praticamente. 30 dias. Então, são todas essas questões, e aí eu vou voltar para concluir, presidente, se me permitir o espaço de líder, se eu passar o tempo, que quando cada vez que eu assisto uma notícia de Porto Alegre, de Canoas, de São Leopoldo, de São Sebastião do Caí, me vem à mente que o Lago Guaíba, o Rio Guaíba, como queiram, ele tem um limite de inundação de 3 metros. O Guaíba anda por cima da terra. Ele tem 3 metros de profundidade. Isso é um absurdo. Aí quando alguém quis lá fazer a dragagem do Guaíba, não pode. Agora querem explicação por que o Guaíba subiu 5,70 metros. O vereador Clécio, até o Rio da Prata deve ter 20 metros de profundidade. E o Guaíba tem 3. É óbvio que vai inundar, né? É óbvio. Então tem coisas assim que são tão óbvias que a gente não entende. E é por causa de certos entraves, de certas burocracias, de certas leis proibitivas, mas burocratas, que acontecem todas essas coisas. Aqui em Nova Prata, eu vou repetir aqui, vou deixar de novo um pedido. Façam a dragagem do Arroio Toledo, a limpeza, dragagem, o desassoreamento do arroio. Tem que fazer a dragagem de uma parte do retiro, porque senão no próximo episódio vai acontecer novamente a mesma coisa. E aí não adianta ficar chorando.
A questão do Arroio das Polacas, que causou aquele transtorno, está sendo providenciado o estudo, o projeto. Mas tem que colocar lá na licitação que o projeto tem que ser apresentado logo. Eu desafio aqui alguém que me convença que qualquer profissional especialista contratado para fazer um estudo do que fazer no Arroio das Polacas demore mais do que 30 dias para apresentar o projeto. Duvido. Se quiser, apresenta em menos de 30 dias. Então, tem certas situações aí que estão caindo de maduro, estão estampadas na nossa frente, mas que a natureza deu o recado. O que o rio quer? Ele quer correr no seu espaço. Se ele não tem mais o seu espaço, ele vai procurar um outro caminho. Não é assim, presidente Cláudio? Então, todas as situações ocorrem dessa maneira. Olha, por exemplo, lá onde tem o empreendimento, o vereador Gilmar Lovison. É a mesma coisa. Ah, mas a questão das árvores e a questão da natureza e a questão do etc e tal. O que eu vou falar aqui, muita gente não vai gostar. Se tu pegar um avião, um carro, um caminhão e tu for viajar daqui a São Paulo, a Brasília, a Pernambuco e tu olhar, cara, tu só vai ver mato. O Brasil tem bastante natureza. O que eu quero dizer aqui é que se tu precisar tirar 2 ou 3 árvores, 2, 3 arbustos para fazer um desassoreamento no rio, não tem problema, planta 50 em outro lugar. Mas não deixa de fazer. Não deixa de fazer. E para concluir, presidente, as bocas de lobo não se trancam do nada. Ali, a quantidade de lixo que escorre pelos nossos arroios, que andam entupindo os bueiros, não caíram do céu. Eu não vi até agora as nuvens jogar para baixo garrafa, lata, etc. e tal. Eu não vi. Isso aí é ação de quem? É ação do ser humano. A banca paga e a banca recebe. E é isso que acontece. Então, presidente, apenas para registrar amanhã essa reunião pelo Parlamento Regional da Serra e que a gente espera lá representar também esta casa e fazer aquelas reivindicações que a gente entender pertinentes. Obrigado. Fará uso da tribuna vereador João Carlos Paim. Boa noite à mesa, presidente, colegas vereadores, colega vereador Roseli, quem nos assiste presencial e também na plataforma. Acabei de receber aqui o meu pedido de indicação, a resposta. Quando eu fiz essa indicação, ali em frente à lotérica, na rua Fernando Lusato, para retirar a lixeira e deixar um retorno para quem sobe da Fernando Lusato, e veio aqui já o pedido indeferido. Eu vou ler o porquê que o pedido foi indeferido. Essa análise foi feita por engenheiro de tráfego, não sabia, engenheiro de tráfego da cidade de Nova Prata, Rui Voldinei Pires, um parecer técnico, e ele colocou aqui, conforme a vistoria no local, constatamos que a conversão junto ao canteiro central irá gerar pontos de conflitos com os veículos que circulam no local, ou seja, não é favorável
no que se refere à segurança viária. Parecer. Indefinimos porque a conversão junto ao canteiro central irá gerar pontos de conflito com os veículos que circulam no local, ou seja, não é favorável, não se refere à segurança viária. O canteiro central é obstáculo físico construído como separador de duas faixas de rolamento, em sentido oposto para evitar sinistro de trânsito, proporcionando mais segurança aos usuários. A Rua Fernando Lusato é uma via de acesso com intenso movimento de veículos e tem vários cruzamentos próximo ao local solicitado para realizar a manobra de retorno com a rotatória da Rua Flores da Cunha. Não havia necessidade de retorno e conversão junto ao canteiro central. Esse engenheiro, não conheço ele, mas eu creio que se ele fizesse o que eu fiz durante a semana, circulando aí também os colegas que estão aqui e juntamente com a plateia que está presente, quem nos está ouvindo, durante uma semana, em vários horários, eu circulei ali, ele não ia dar indeferido essa indicação. Mas, como o Barato falou aqui, está faltando mais empatia, Barato. Infelizmente, se nós começarmos a fazer uma analogia, né, de tudo que tem que ser levado ao pé da letra, muitas coisas hoje, né, estariam trancadas. Então, estou passando e comunicando para quem pediu para que eu fizesse essa indicação. É lamentável, mas temos que obedecer. Se ele é um engenheiro, é um técnico, ele sabe o que ele está determinando aqui. Quero só reforçar também, colega Roseli, pela sua explanação, concordo juntamente com tudo que falou, da oncologia, porque eu tive um colega meu que teve que ir a Bento Gonçalves, sair aqui num domingo, pagar 2 dias de estadia no hotel. O caso dele é um caso avançado dessa enfermidade, juntamente com a sua esposa, né? Então, reforço cada palavra sua. Colega vereador Gilmar Perusso tem meu apoio também, mediante aquilo que colocou aqui, a respeito de cada palavra. E quero confirmar, Claudio Miro, meu aval em cima de cada parlamentar que votou contra. É indignante o povo gaúcho contrário a uma situação que podia nos beneficiar com uma anistia de 36 meses, não com cobrança, mas com abono, não reivindicando um retorno em cima de algum benefício, colegas, mas facilitando, melhorando aquilo que pode viabilizar para a nossa comunidade e para a nossa região que foi atingida. Então, está aqui os meus colegas que usaram a tribuna, meus parabéns, e podem contar comigo. Infelizmente, tenho em minhas mãos aqui esse pedido indeferido. Mas tivemos retorno. Obrigado, uma boa noite a todos. Derrubamos o veto segunda passada. Não temos mais inscritos, está encerrada a 16ª sessão ordinária desta Câmara. Boa noite.